pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Hoje eu quero falar para vocês sobre um assunto muito importante na vida de um cristão. Dentro da teologia nós damos o nome de justificação. Vem da palavra justo. Justificação é o ato imerecido da parte de nós, que é dado gratuitamente por Jesus para o pecador arrependido. Você lembra? Nós temos que ser uma nova criatura, nós temos que decidir pelo batismo, e agora, por um ato de justiça, algo acontecerá na nossa vida. Eu quero fazer aqui uma ilustração para você entender um pouco sobre justificação. Imagine que eu e você estivemos caminhando por uma trilha, assim como nós estamos aqui no ar livre, e sem querer nós caímos em um poço. Aquele poço estava descoberto e nós caímos dentro dele. Esse poço é estreito, mas ele é profundo. Significa que você não consegue se mexer dentro dele. Esse poço é alto. Esse poço também tem as paredes úmidas, cheia de líquens, de musgo, e você não consegue subir. Esse poço também tem água até a altura do seu queixo. Quem sabe nesse momento você está aflito de estar num lugar desse. Imagine que a nossa natureza pecaminosa nos faz estar totalmente perdido, como se nós estivéssemos nesse poço. Então, por um ato de justiça, não porque nós merecemos, não porque existe em nós alguma coisa boa que faz merecer que nós saiamos desse poço, mas Deus, por um ato de justiça, te tira lá desse poço e coloca então na borda do poço. Por que Ele não leva você distante daquele poço? Porque justificação também é um ato que exige uma resposta da sua parte. Ele coloca você na beiradinha daquele poço, porque você tem uma opção na sua vida. É a única opção que compete a nós, pecadores. Dar um passo para trás daquele poço, ou então pular novamente dentro dele. Justificação é isso. É uma graça imerecida. Algo que Deus faz por nós sem nós merecermos nem um pouco. Algo que, se não fosse Deus, nós não teríamos uma solução para o nosso problema. Vamos aprender dentro da palavra de Deus o que significa justificação pela fé? Vamos aprender mais um pouquinho sobre como Deus nos dá a oportunidade e o primeiro passo para sermos pessoas diferentes? Mas eu não estou preparado. Essa é a maior desculpa do ser humano para não aceitar Jesus como seu Salvador. Sim, querido amigo, você não está preparado e nunca estará. O primeiro e único passo do pecador é aceitar de graça a graça de Deus. Nunca estaremos suficientemente bons e preparados para dar esse passo. Por isso é um passo de fé. Mesmo do jeito que eu estou, eu aceito Jesus como meu Salvador. Os demais são passos de Deus. A obra toda acontece apesar de você, mas totalmente para você. Imagine que você esteja num poço fundo, escuro e escorregadio. Imagine-se totalmente perdido e sem absolutamente nenhuma chance de escapar. Se gritar, ninguém te ouve. E quanto mais você tenta sair, se machuca e fica decepcionado. Esta é exatamente a situação de um ser humano pecador. Lembre-se que pelas escolhas que fizemos com o nosso livre-arbítrio, você é imerecedor de qualquer graça e salvação. Então, mesmo sem merecer, Deus, através de Jesus, lhe busca lá do fundo do poço e o coloca para fora, na beiradinha dele. Agora a escolha é sua. Um passo para trás, recusa toda ajuda que você teve e você volta para aquele lugar perdido e aterrorizante. À sua frente está as mãos estendidas do Espírito Santo, lhe convidando para uma jornada de vida, toda para longe daquele poço, que começa com o segundo passo e a ajuda do Espírito. Um passo para frente é o passo de fé, a entrega, o batismo para a remissão dos pecados e uma nova jornada com Cristo. Um
passo para trás é voltar para o poço e estar perdido. João 14,6 vem dizendo assim, palavras do próprio Cristo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho para o pecador que se perdeu, a verdade que é a palavra de Deus e os seus preceitos, e a vida eterna, mesmo sem merecer, o presente que em breve Jesus, pessoalmente, lhe dará em sua segunda vinda. O princípio básico da justificação é o perdão. A limpeza de toda a minha culpa e a penalidade que são merecidas pelos meus pecados cometidos. Através da fé em Jesus Cristo, que assumiu a culpa pelos meus pecados e pagou o preço morrendo em meu lugar, eu sou declarado justo, mesmo não merecendo. Certa vez, Jesus apareceu aos seus discípulos no meio do mar da Galileia. Ele andava miraculosamente sobre as águas. Pedro, sempre impulsivo, pediu para ir até o seu encontro e teve a permissão. Venha, Pedro, caminhe comigo sobre as águas. Pedro então desceu do barco e andou sobre as águas. E enquanto estava olhando para Cristo, ele estava fazendo algo extraordinário. Mas por um momento se distraiu, quem sabe com os raios, com o vento, ou quem sabe olhou para os amigos do barco para se parecer, afundou e foi salvo por Jesus. Esse episódio nos mostra algo muito especial. Somos totalmente dependentes de Deus. Não adianta eu caminhar sem estar com os olhos fitos no Mestre. Não adianta eu querer um milagre na minha vida sem estar fazendo a vontade de Deus. A Bíblia nos diz claramente que a justiça de Deus, através de Jesus, é a nossa única chance, cada dia aprendendo algo novo, para podermos decidir caminhar ao lado do nosso Salvador. Tudo isso que eu aprendo serve para fazer a vontade do Pai e me tornar merecedor desta graça tão maravilhosa que me foi concedida. Jesus nos justifica porque Ele morreu em nosso lugar. Deus olha para mim e para você como pecadores, e Ele precisa, com a sua justiça, nos destruir porque nós pecamos. Mas então, Jesus entra na frente e Deus olha para o seu Filho que morreu em nosso favor. Se o salário do pecado é a morte, deveríamos morrer, pois quem daqui pode dizer que jamais pecou? Triste, não é? Mas ser salvo mesmo sem merecer, isso não é tão maravilhoso e comovente? O meu verso preferido está em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Hoje, o Espírito Santo lhe convida a dar o primeiro passo em direção a Deus. Todos os próximos passos serão ao lado de Deus. Você gostaria de experimentar essa nova experiência? Você aceitaria hoje a mão estendida de Deus? Se disse que sim, queria orar por você. Querido Deus, reconhecemos nossa condição totalmente perdida e isso nos entristece demais. Mas queremos hoje, com a Tua graça, com os olhos da fé, receber de Ti a justiça de Jesus, o nosso Salvador, o Salvador de nossas vidas. Por favor, Senhor, mesmo pecadores, me ajude. Ajude o meu querido amigo que me ouve ou assiste, para sermos declarados justos, para podermos caminhar com Jesus através do Espírito Santo em nossa vida. É o que eu te peço, hoje e sempre. Amém.